Sobre o Oscar, o que a gente sabe é que ele teve uma perda transitória de consciência no momento do pós-esforço, que é onde ele estava fazendo um teste em bicicleta. A gente não tem informação se isso foi causado por uma arritmia cardíaca, se foi uma pausa prolongada no coração, que eventualmente pode ocorrer. Que pode ocorrer, que pode ocorrer no momento do pós-exercício, né? Então a gente não tem muito uma ideia do que causou esse evento. Eu acho que o que foi feito, na verdade, foi encaminhado para a internação para investigar o que teria causado o problema, né? Uma das coisas que pode acontecer durante o esforço é o que chama de síncope, né? Que é a perda súbita de consciência. Quando a gente está fazendo algum tipo de esforço e subitamente perde a consciência. Se ela acontece durante o esforço, ela é muito mais preocupante do que se ela acontece no pós-esforço. Por que isso? Porque durante o esforço normalmente vai indicar algum problema mais grave cardíaco, como uma arritmia, algo que tenha ocorrido de forma súbita que possa estar causando esse desmaio. Eventualmente, no pós-esforço, existe um sistema nervoso que a gente chama parasimpático, que é responsável por baixar a nossa frequência cardíaca, baixar a nossa pressão arterial, que após o exercício, principalmente quando a gente suspende o exercício de forma abrupta, assim, rápida, ele pode entrar e pode causar uma queda transitória de pressão, uma redução da frequência cardíaca e a pessoa, inclusive, desmaiar, que a gente chama isso de reação vagal. Isso costuma ser bem mais benigno do que se acontece durante o esforço, que normalmente indica que pode ser alguma arritmia, alguma coisa mais grave. Isso, bom, mesmo com um atleta super bem condicionado, né, de anos de atividade física, pode acontecer. Não é muito comum, mas pode acontecer. Principalmente quando sempre nesse cenário onde se faz um esforço muito extenuante e se cessa o esforço muito rapidamente. Quem deve lembrar de alguma vez na vida que foi fazer um sprint e parou muito rápido, Sim. chegou a dar aquela tontura, escureceu a visão, dá vontade de vomitar, né? Sim. Então isso aí é o que acontece normalmente, é o que a gente chama de reação vagal. A gente não tem como saber o que foi que aconteceu nesse caso específico. Bom, vamos conversar com a doutora Clarissa aqui então, que é médica também de atletas, né, doutora? Trabalha com as jogadoras do Internacional, está acostumada a acompanhar, fazer esse acompanhamento cardiológico. O que dá para dizer à distância do caso Oscar, enfim, e relacionar, trazer algumas informações do seu trabalho também? Boa tarde, muito obrigado pela presença aqui. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Assim como o Anderson, muito importante a gente falar sobre esse assunto, né? Em relação ao caso, a gente não consegue falar exatamente, né, o que aconteceu, até porque não tem nenhuma nota oficial mais profunda, né, divulgada pelo hospital. A gente sabe que atletas de alto rendimento, enfim, aqui no Internacional, falando do Clube onde eu trabalho, e sei que lá no São Paulo eles também fazem triagem de exames seriados, anuais, às vezes mais de uma vez ao ano. Então, provavelmente ele tinha esses exames já com normalidade, senão não estaria, né, liberado para treinar. Mas isso não impede que possa acontecer, né, alguma situação. Pode ser uma situação benigna, como o Dr. Anderson falou, ou pode ser alguma questão cardíaca mesmo. Nem sempre esses testes a gente consegue, né, enxergar todas as questões que podem acontecer no coração. Tem algumas alterações que não aparecem nesses exames de triagem iniciais. Muitas vezes a gente vai investigar mais a fundo quando tiver algum sintoma. Às vezes o sintoma ele é mais leve, o atleta vai relacionar que ele sente uma falta de ar desproporcional ao esforço que ele costuma sentir, vai ter sensação de que está o coração disparando, batendo fora de ritmo, ou ter uma dor no peito, alguma questão assim, fica mais fácil da gente fazer uma investigação. Mas às vezes vem de maneira súbita, né? Não demonstra nenhum sinal e então, foi o caso que aconteceu com ele, né? Estava fazendo um exame e aí ele passou mal e acabou tendo essa síncope, né? E o atleta, ela se conhece, né? Ela eu estou cansando muito mais do que o normal, pode ser um alerta aí, ou até mesmo para um atleta amador, está acostumado a correr claro, correr cansa, a gente fica ofegante, né? Tem dias que a gente está mais cansado, menos cansado, mas é ficar atento se vir um cansaço muito mais, né, forte do que o normal, pode ter alguma coisa com o coração, é importante ficar alerta. Sim, claro, é muito importante isso, claro que cada pessoa se conhece bem. Muitas vezes as pessoas não relevam certos sintomas, acham que não é nada, mas acho que é bem importante sempre prestar atenção, sempre fez exercício de uma certa forma e começa a sentir alguma coisa diferente, prestar atenção nisso, né, e fazer a investigação. Porque muitas vezes pode não ser nada, né, pode ser só, de repente, algum descondicionamento, algum momento que estava pensando em umas pessoas que não são atletas, não vinha treinando bem, começou a treinar um pouco mais forte e sente algum sintoma, mas pode ser algum indicativo que tem alguma alteração mais importante cardíaca, né? Então, sempre é importante se conhecer e quando tiver algum sintoma que seja diferente ou não costuma ser assim quando faz exercício, ficar atento e procurar um atendimento médico, né? Passar por uma consulta para fazer a investigação e ver que realmente não tem nenhuma questão preocupante. Muito bem. Doutora Sohaila também é médica do esporte. Conta um pouquinho do teu trabalho e como é que você está vendo essa discussão que
tá voltando de novo, né? Volta e meia surge um atleta profissional que toma um susto e a gente precisa discutir isso. Foi o que aconteceu. Como é que vê esse assunto, seu trabalho também, doutora Sohaila? Boa tarde, muito obrigado pela presença aqui. Boa tarde, obrigado pelo convite. Acho que é um assunto super relevante, a gente precisa falar sobre isso, tanto no âmbito de atletas profissionais, que a gente acaba tendo uma estrutura melhor para fazer essas avaliações. Eu também trabalhei no internacional, seleção brasileira, e é um momento importante que a gente consiga enxergar isso dentro de um teste. É muito mais viável tratar o problema, diagnosticar e tratar, do que quando ele acontece dentro de um jogo. A gente tem casos também de atletas profissionais que têm mal súbitos dentro de uma partida. Tem o caso que ficou super famoso do Eriksen da Dinamarca. Sim. Ele teve um atendimento, ele teve uma ressuscitação cardiopulmonar em campo, um atendimento excelente, e foi tratado. Ele colocou um cardiodesfibrilador e está jogando novamente. Então, eu imagino que ele deva ter feito a avaliação pré-participação bem adequada, mas, como a doutora Clarice comentou, nem todas as alterações cardíacas são passíveis de detecção prévia. Agora, quando a gente não faz exame, é aí que a gente não diagnostica nada, Sim, né? Então, se a gente tem alguma maneira de mitigar a morte súbita dentro do esporte, é realizando uma boa avaliação prévia. Então, mesmo que a gente não consiga ter todas as avaliações prevenindo mortes, é com a avaliação que a gente vai chegar lá. Então, é muito importante que o atleta possa ter acesso a, pelo menos, uma avaliação física, de pressão arterial, que se avalie os seus sintomas, a sua história familiar, possa fazer um eletrocardiograma de repouso. São exames que têm baixo custo e podem prevenir um grande problema. Também muito importante respeitar o aumento da intensidade, o aumento das distâncias. Os corredores se empolgam, né? Colocam tênis, querem sair correr grandes distâncias e querem correr cada vez mais rápido. Respeitar essa evolução, respeitar também fatores como a hidratação, um cenário de um dia muito quente para fazer o esporte, reposição hidroeletrolítica também sais. Então, tudo isso pode levar a um mal-estar e, claro, pensando na questão cardíaca, que é o mais grave, ter uma autopercepção tanto de sintomas quanto da própria evolução, eu acho que é um caminho importante para prevenir eventos muito desagradáveis. E como é que é essa relação do atleta de alto rendimento e o atleta amador? Os dois tipos de atleta precisam se preocupar, mas enfim, um atleta de alto rendimento normalmente tem uma estrutura mais sólida, né, por trás, seja de um clube ou seja dele mesmo, que consegue ter patrocínios, consegue ter uma estrutura melhor e faça mais esses exames preventivos. Eu acho que no caso do atleta amador, por mais que se esforce menos ou exija menos do coração, talvez tenha uma falta de cuidado maior aí, né? Tem que ficar atento também nisso. A nossa ideia não é desestimular que as pessoas façam esporte. O sedentarismo mata muito mais do que o exercício físico em si, que isso fique muito claro. Mas é importante que se tenha alguma avaliação, principalmente depois dos 35 anos de idade, onde a gente tem a maior causa de morte dentro do esporte isquêmica, né? Então, que faça uma avaliação, como eu comentei, não precisa ser uma avaliação tão detalhada como a gente faz com o atleta, mas que tenha uma avaliação clínica, um eletrocardiograma. E abaixo dos 35 anos, quem tiver alguma suspeita, uma falta de ar fora do normal, uma dor no peito, algum familiar que já teve um problema cardíaco, que possa procurar uma avaliação e reduzir os seus riscos. Mas não deixem de fazer esporte, porque o sedentarismo vai ser pior do que o esporte em si, com certeza. Sim, sem dúvida. Porque, de fato, a corrida ela não tem muito mistério, é pegar um tênis e correr, só, né? Tem que ter esses cuidados, não deixar de lado esses cuidados, essa prevenção com o coração.